os vulcões lançam bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Antes da era glacial, as rochas na Terra absorviam a maior parte do gás carbônico. Mas agora, com as rochas asfixiadas pelo gelo, não existe nada que absorva esse gás. Dessa forma, ele invade a atmosfera. Ele envolve a Terra como um lençol, impedindo que o calor do Sol penetre. As temperaturas aumentam. Após 15 milhões de anos, o gelo começa a derreter. Acredita-se que durante a Terra Bola de Neve, o gelo empurrou a crosta para baixo. Agora, conforme ele vai derretendo, a crosta volta a subir. Isso provoca fissuras e pontos frágeis, além de mais e mais vulcões. Tais vulcões liberam mais dióxido de carbono, o que faz a temperatura subir ainda mais. Os níveis de oxigênio aumentam vertiginosamente. Através de uma série de reações químicas, o gelo produziu oxigênio. Enquanto o planeta estava congelado, os raios ultravioletas do Sol reagiram com as moléculas de água no gelo para produzir uma substância rica em oxigênio, o peróxido de hidrogênio, a mesma substância química que se usa para descolorir o cabelo. Agora, conforme o gelo derrete, o peróxido de hidrogênio se decompõe e libera enormes quantidades de oxigênio. A Terra está despertando. E é um lugar muito diferente. Neste momento, 600 milhões de anos atrás, a atmosfera está mais quente. A sensação é de um dia de verão. Os dias agora duram cerca de 22 horas. Acrescente toda essa água e teremos a receita perfeita para a vida. Antes da Terra Bola de Neve, bactérias primitivas surgiram nos oceanos. Mas certamente elas não poderiam ter sobrevivido a uma era glacial 75 vezes mais longa que todo o período da história humana. Se alguma coisa conseguiu sobreviver, então a nossa melhor chance de encontrá-la é onde vimos vida pela última vez, no oceano. $540 milhões de anos atrás. Em um oceano repleto de oxigênio, as bactérias primitivas evoluíram. Um punhado delas deve ter conseguido sobreviver à longa era glacial. Há plantas por todo lado. E algo mais. Parece uma espécie de lesma com armadura. Ela é chamada de Wiwaxia. É uma das novas gerações de organismos pluricelulares complexos.
Estamos entrando num dos períodos mais dinâmicos da história da Terra, a explosão cambriana. O aumento do nível de oxigênio permite que as criaturas cresçam mais e desenvolvam esqueletos ósseos. Existem minhocas. É o momento do derretimento. E essas criaturas, os trilobitas, parentes distantes dos insetos, das lagostas e até dos escorpiões. A vida nos oceanos está florescendo. De bactérias microscópicas a um monstro como este. Este é o Anomalocaris. Ele tem cerca de 60 centímetros de comprimento. Repare nos olhos grandes, nos dentes afiadíssimos e nos apêndices em forma de garra. Tudo o que o Anomalocaris precisa fazer é escolher a sua presa. O trilobita não consegue se virar e seu frágil tórax fica exposto. Estes são os picaias. Só medem uns 5 centímetros de comprimento, mas possuem o que pode ser a primeira coluna vertebral. Ao longo de milhões de anos, essa estrutura simples vai se desenvolver e dar origem à coluna vertebral que nos mantém eretos. Nós mergulhamos no oceano esperando encontrar a vida em ruínas. Em vez disso, entramos num mundo cheio de vida, onde os trilobitas buscam alimentos e os monstros ficam à espreita. As criaturas estão começando a adquirir uma aparência mais familiar. Sob as ondas, já existem centenas de milhares de espécies de plantas e animais. O avanço da vida parece incontrolável. Estamos em busca de vida em Terra. 460 milhões de anos atrás, e as placas estão se movimentando novamente. Abaixo repousa um novo continente, o Gondwana. A temperatura é de 30 graus Celsius e o nível de oxigênio está próximo daquele em que vivemos. O terreno deveria estar coberto de plantas e infestado de criaturas. Mas não há muita coisa por aqui, além de alguns fragmentos de alga. Só existe uma explicação: o Sol. Sua radiação mortal acaba com a superfície. As formas de vida complexas que vimos nos oceanos não têm a menor chance de sobreviver em Terra. Mas 50 quilômetros para cima, onde os raios penetram na atmosfera terrestre, algo estranho está acontecendo. Quando a radiação do Sol encontra o oxigênio,
ele se transforma em outro tipo de gás denominado ozônio. Esse gás forma uma capa ao redor do planeta. Essa camada de ozônio absorve a radiação mortal. Ao longo de 120 milhões de anos, a camada de ozônio se torna mais espessa e impede cada vez mais que a radiação atinja a superfície da Terra. Sem essa camada, a vida em terra firme simplesmente não existiria. Agora protegida da radiação, a vida prospera. Esses pequenos amontoados de musgos são as primeiras plantas terrestres. Eles liberam ainda mais oxigênio na atmosfera, fazendo o nível aumentar vertiginosamente. Tem alguma coisa lá embaixo, na água. E está se mexendo, nadando. É um peixe esquisito chamado Tiktaalik. O pescoço permite que ele se erga. Ele usa as nadadeiras como se fossem pernas. E se locomove para fora da água, onde as plantas estão dominando. Ao longo de 15 milhões de anos, essas criaturas chamadas tetrápodes evoluíram, desenvolveram apêndices mais resistentes e passaram mais tempo fora da água. Até 360 milhões de anos atrás, eles fizeram da Terra o seu lar. É de uma criatura como essa que todos os vertebrados tetrápodes vão evoluir. Dinossauros, aves, mamíferos e, por fim, você e eu. Há musgos e samambaias por toda parte. Alguns chegando a alcançar 30 metros de altura. É uma semente levada pelo vento. Até agora, as plantas se reproduziram através de esporos, estruturas unicelulares que necessitam de água em abundância para sobreviver e se desenvolver. Esta semente, porém, está a quilômetros de distância da água. Esse embrião tem sua própria fonte de alimento e água. Ao contrário dos esporos, essa semente pode sobreviver longe da água por meses. Até anos. A pequena semente espalha a vida pelo planeta. E todas essas árvores e plantas liberam ainda mais oxigênio. Nós poderíamos ficar aqui e respirar. Poderíamos viver aqui agora.
Percorremos um longo caminho. De um amontoado de rochas e poeira incandescentes a um planeta azul e verde repleto de vida.